Apareceu aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom mesmo seria sem pandemia, né? Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera só um pouquinho, quem puder, quem se sentir à vontade, para gente se olhar assim, porque eu não conheço ninguém praticamente. Dani, tu não quer começar se apresentando e a gente, daí nós duas, eu e a Renata, nos apresentamos para ver se. Pode ser? Bom, eu sou a Dani. Sou TAI do curso, TAI, que significa Técnico Administrativo em Educação. Eu sou formada em Design Gráfico pela UFPEL. Sou de Pelotas, sou natural de Pelotas. Sou mãe do Pedro. Isso é uma coisa bem importante, porque eu sou bem ocupada em função dele. O que eu posso dizer mais? Contar para vocês. Trabalhei em agência bastante tempo, trabalhei como freelance, trabalhei em jornal por pouco tempo, bem traumático. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, principalmente para a gente entender assim o que vocês estão esperando assim da oficina, para que eu consiga ajustar assim as expectativas de vocês. O que vocês acham? Pode ser? Vocês se apresentam? Cada um fala bem rapidinho assim o nome, que semestre é, de onde fala, de onde é, e se tem alguma coisa específica assim que vocês querem aprender na oficina. Tá, então eu, Antônia, começa para deixar vocês menos tímidos. Eu sou a Renata, vou pro 8º semestre, eu sou egressa do PET CISA, eu já saí do PET, mas aí a gente já tinha organizado essa oficina, então a gente se comprometeu e continuamos. E eu fiz essa oficina de InDesign no meu primeiro semestre, presencialmente, e foi muito bom, assim, porque no curso a gente tem que desenvolver projetos e utilizar o InDesign, então com a oficina foi bem mais fácil, porque eu já tinha aprendido a utilizar as ferramentas, assim, principais, entendi um pouco o que era a página mestre e tudo mais, então eu recomendo muito vocês continuarem e participarem de toda a oficina e realizarem as atividades. Bom dia para todo mundo, meu nome é Antônia. Eu também estou no 8º semestre de produção editorial, vou entrar agora no 8º, né? Eu tô falando de Santa Maria, mas eu não sou de Santa Maria, eu sou de Santana do Livramento. E eu também já fiz essa oficina quando ela era presencial. Foi um dos poucos contatos que eu tive com o InDesign, porque eu não sou muito. É um programa que eu acabo não utilizando tanto, justamente porque eu sinto que eu não tenho um domínio sobre ele, então vai ser mais uma oportunidade de tentar exercitar um pouquinho mais no programa. Bom dia, gente. Eu sou a Lavínia. Eu sou formada em produção editorial e atualmente eu faço letras. Eu estou indo para o 3º semestre. Eu não fiz esse curso quando ele foi ofertado, quando eu estava fazendo PE na época. Eu fiz só do Illustrator e eu sei só o básico do InDesign, então é uma oportunidade para eu entender o programa um pouco melhor. Acho que é isso. Eu sou de Alta Floresta, no Mato Grosso, mas eu moro em Santa Maria. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, eu sou de São Paulo. Vou entrar no 4º semestre agora, né, de PE. E nesse curso eu espero, mais ou menos assim, eu tenho uma noção do InDesign, mas eu não sei começar do zero. Então eu acho que eu queria ver mais ou menos nesse sentido, assim, começar a conseguir fazer as coisas sozinha. Então acho que é isso que eu espero. Acho que eu posso seguir.
Eu sou a Tainá, eu tô saindo do quinto do processo semestre. Eu sou natural de Uruguaiana, mas eu resido em Santa Maria, mas agora eu tô em Uruguaiana. E eu tenho uma breve noção, assim, de algo que eu aprendi até com uma veterana, que me deu umas orientações no início, a Mandy, um trabalho que a gente teve que fazer junto, assim, e eu aprendi um pouco com ela, mas a minha noção é bem básica, e eu acho que a minha expectativa vai mais em encontro com o que o pessoal falou, assim, de tu ter uma noção do básico para te poder seguir adiante, sabe, qualquer projeto. E eu acho que eu fiz a oficina com o Baldi de Illustrator no primeiro semestre também, se não me engano. Mas essa eu ainda não tive nenhum contato com nada do InDesign, assim, de curso ou oficina. Bom dia, estão me escutando? Meu nome é Eduardo, eu estou indo para o 4º semestre de produção editorial, sou de Rosário do Sul. Não tenho uma expectativa assertiva em relação ao curso. Diria que aprender o básico da plataforma. Oi, vocês estão me ouvindo? Desculpa, gente, não vou conseguir ler a câmera hoje. Eu sou Johanna, eu sou de Santa Maria. Eu também estou no 4º semestre e sobre o InDesign não sei nada, sinceramente. Espero começar a aprender do zero. Bom dia, conseguem me ouvir? Eu sou a Bruna, eu tô indo para o 6º semestre, sou aqui de Santa Maria mesmo, e a minha noção do InDesign é bem básica, assim, tudo que eu consegui fazer até hoje, que foi muito pouca coisa, foi meio na intuição, sabe? Conhecimento técnico, assim, eu não tenho quase nada. Então, a minha expectativa é ter uma noção básica de como ele funciona para mim conseguir operar ele melhor. É isso. Oi, meu nome é Gabriel. Eu sou de Veracruz, mas volta e meia eu tô em Santa Maria também. E eu tô no 4º semestre e eu não conheço muita coisa do InDesign e acho que é basicamente isso, quero aprender do zero. Oi, eu sou o Charles, eu tô indo pro 6º semestre de PE. Eu sei mais ou menos bem o beabá do InDesign, mas eu não sei nada, eu prefiro Photoshop, por causa de fazer ilustração e etc. Então, o Illustrator também é um porre, então é isso. Eu tô em Santa Maria, mas eu sou de Minas Gerais. O pessoal tá encabulado. Mas ninguém, gente, quer se apresentar. Querem se apresentar no chat ali, que nem a Verônica? Pode ser. Charles, achei engraçado o que tu falou. Prefiro Photoshop, o Illustrator é um porre também. Ai. É que a questão é que a gente precisa de todos, né? Uma hora ou outra a gente precisa. Por exemplo, uma coisa que eu ia explicar para vocês, né? A gente estava, já faz um tempo, né, que a gente estava pensando em propor a oficina, né? E daí a ideia inicial era a gente gravar, né, editar e fazer tipo uns tutoriais, assim, né, para o pessoal conseguir acessar especificamente, né, cada conteúdo. Mas acontece que eu não sei nada de edição de vídeo, né,
o Rafael Baldi, que é o meu colega, né, que é quem geralmente ministra as oficinas também, estava com alguns problemas pessoais, assim, então a gente não tinha como contar com ele. E então veio essa questão técnica, assim, que eu não sei nada de edição de vídeo. Tentei gravar algumas vezes, eu achei ridículo. E aí, assim, por fins didáticos, vamos dizer, a gente achou que seria mais interessante fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos dizer que é por fins didáticos, tá? Não é porque eu não sei nada de edição de vídeo, tá? E tem uma questão, né, que já tem bastante tutorial. Eu não sei se vocês já procuraram, assim, no YouTube para tentar, com certeza sim, né? Vocês devem ter, quando surgiu algum problema, vocês tinham que resolver alguma coisa, vocês procuraram no YouTube de alguma forma. Então tem bastante conteúdo, né? A questão é que talvez não tenha, assim, o passo a passo, né? Tem coisas específicas. Então é um pouco confuso para quem está começando, eu entendo, né? Porque também a gente usa de tudo, né? E como a gente precisa dominar um pouquinho de cada coisa, é difícil a gente se tornar, aprofundar, entende? Num software ou outro. Então, como já tem bastante desse tipo de conteúdo assim gravado, e nesse estilo a gente pensou que talvez seria mais interessante fazer ao vivo para que a gente fizesse passo a passo junto mesmo, sabe? Não sei se vai funcionar ou não, se vai ser legal ou não. Eu não tenho formação pedagógica, não tenho didática, né? Como a Antônia mesmo falou, a gente vai fazer assim o que o coração manda, né? Tentando transmitir, né, para que vocês consigam entender. Vamos ver se vai funcionar, não sabemos. Gente, então é o seguinte, as oficinas elas vão funcionar ao vivo, né? É muito importante, né, para que seja produtivo, para que vocês aproveitem, que vocês participem. Então, eu sei que é meio chato, é constrangedor vir aqui, abrir a câmera e falar, mas vai ser essencial para que vocês consigam desenvolver e aprender as coisas. Se não tiver essa troca, não tem muito sentido. Então, vocês assistem vídeos no YouTube, sabe? Se não tiver essa troca aqui, olha só, não estou conseguindo entender, tá me mostrando tal coisa, não estou achando esse menu aqui, não estou achando esse recurso, tentei aqui, trancou. Então, vocês vão ter que participar mesmo, né? E tem que ser uma participação ativa, assim, então não adianta estar com a TV ligada, com o WhatsApp, conversando com o pessoal, né? Eu assisti bastante cursos, assim, agora na pandemia, com a função da pandemia, né? E como eu tenho o Pedro, ele tem 2 anos, então eu tento, assim, às vezes juntar algumas atividades para conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Então, teve alguns cursos que eu escutava, ficava com fone e estava fazendo outras coisas, estava lavando a louça e tal. Mas a oficina, o que a gente propõe aqui, não vai ter como fazer isso, tá? Vocês têm que estar junto mesmo, sabe? Vocês têm que estar acompanhando mesmo. Não é por ser cri-cri, por ser chata, tá? É só porque realmente para funcionar vai ter que ser mais ou menos assim. Algumas pessoas já perguntaram se dá para assistir depois os vídeos. Dá, né? Mas tentem também ter mais ou menos o exercício de, conforme eu vou mostrando as coisas, vocês vão acompanhando, vão fazendo. Software, domínio de software é prática, é exercício, é repetição. Não tem como aprender sem isso, né? Então, a ideia vai ser mais ou menos nisso, assim, que a gente vai tentar transmitir para vocês. Sobre a questão da carga horária, tá? Eu vou propor 2 desafios. Então, além da carga horária, além da carga horária aqui, tá? Que a gente vai ter aqui, quem conseguir participar do desafio vai ter 8 horas a mais. Tá? Então, vão ser 2 desafios de 4 horas, cada um valendo 4 horas, tá?
certificado. Vamos lá, então. O que mais que eu pensei em falar para vocês? Acho que é isso. Vocês querem Dani, falar? Oi. sobre o InDesign, quem tem instalado e não tem. É isso. Tem alguém que não tem o InDesign instalado? Podem levantar a mão assim, ó. Só pra gente ter uma ideia. Só essas 4 pessoas? Todo mundo tem instalado? Então tá ok. Poucas pessoas. Assim, na oficina antiga, o Balde, ele foi na oficina e ele fez meio que um tutorial, assim, ao vivo pra gente, como instalar. Mas o Balde agora, ele não pode participar, porque tá com problemas familiares. E aí, o que a gente pensou? Eu tenho o programa para baixar, porque a gente teve a revista OKI, todo mundo tinha que ter o mesmo programa, então um colega nosso disponibilizou para a gente instalar. Mas não fui eu que instalei no meu notebook, porque eu não sei mexer com essas coisas. E aí eu posso disponibilizar para vocês instalarem e procurar um tutorial, assim, mostrando como baixar, porque eu acho que é bem básico, assim, é só desligar a internet e tudo mais, só que eu não sei fazer isso. E a gente também não pode fazer um tutorial, assim, para vocês, como fazer isso, sabe? Gravando. Então, eu vou disponibilizar o drive para vocês do programa e vou procurar uma videoaula, um tutorial que ensine sobre isso para ajudar vocês. Aí, se vocês tiverem dúvida, a gente dá um jeito de tentar resolver. Pode falar, Labs. Não, só queria falar que eu consegui um link e é de um crack pronto, assim, é só baixar. Se alguém quiser, eu posso mandar aqui. Não tem que fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer para instalar. Ele é bem ok, por enquanto está funcionando o que eu consegui. Então, posso colocar aqui no chat. Então, o que eu tenho também já está pronto, é só instalar. Só que eu não sei nem instalar, entendeu? É isso que eu falei. Mas aí é a versão 20. Aí a Lavínia pode disponibilizar e eu também. E aí, se vocês tiverem algum problema, a gente tenta resolver. O meu é a versão 2019. Qual que é melhor, Dani? A última versão? O 20? Pois é, eu tenho a última versão, porque eu assino, né? Mas eu posso também, se ficar melhor para vocês, a gente pode usar o mesmo. Todo mundo mesmo. Aí eu reinstalo, baixo a mesma versão. Vocês acham que é melhor? Eu acho que não tem problema, só se você mandar algum arquivo pronto pra gente, que aí talvez vai ter problema, né? Acho que não vai ser o caso. Então, não acho que é a versão. Mas eu acho que talvez pela plataforma, às vezes é mais fácil de se achar, né? A maioria tá usando 2020? O meu é 20. O meu é 20 também. 2014, a Julia. Bom, quem quiser o 20, eu disponibilizo e é só instalar, só que eu não sei como, eu vou procurar o tutorial. Vamos combinar o seguinte, tá? Quem tiver algum problema, procura as gurias, tá? Que a gente tenta vias para conseguir que todo mundo tem. Vou deixar meu contato aqui para vocês, se vocês quiserem. A Antônia deixa também o dela. De repente a Lavínia manda esse
esse link ali para a Renata e ela repassa para vocês. E a gente edita esse trechinho da oficina antes de largar. Eu vou editar isso aqui. Ó, é a oportunidade para vocês falarem mal dos professores, hein, gente? Vai ser editado. Não, é só essa que eu vou editar. Ó, o Lucas falou, conheço um site com programa e tutorial. Vocês querem? Pode disponibilizar? E a Júlia falou, eu tenho um 2021. Ó, tô mandando aqui. Certo? Então, podemos começar. Podemos. Então, tá, gente, vamos lá. Bom, o pacote Adobe, como a gente chama, que são os principais programas, é o Illustrator, o Photoshop e o InDesign. Eles têm uma certa lógica, né? O Photoshop, ele funciona para edição de foto, principalmente. O Illustrator é para criação de vetor. E o InDesign principalmente, segue uma lógica de que tudo aquilo que exige várias páginas, tá? Ou vários elementos que se repetem, toda vez que tu vai editar, tu vai repetir, né? Aquela mesma diagramação. Então, aí o InDesign é apropriado. O Charles comentou, né? Eu acho um saco isso, acho um saco aquilo. Um porre o Illustrator. Isso às vezes é porque a gente não domina algumas ferramentas. E é mais ou menos como eu comentei, né? Como a gente precisa de repetição, né? Às vezes quando a gente não utiliza um software, a gente acaba não conseguindo entender, o pensamento não flui, né? A gente não consegue. É a mesma coisa, por exemplo, do que andar de carro, sabe? Tá começando a dirigir e aí tem que trocar marcha e aquilo não vai no automático, sabe? Tem que parar para pensar como fazer aquilo. Isso é estressante, né? Eu imagino que para você seja mais ainda, porque assim, eu não sou da geração que tinha... Tipo, vocês já nasceram na tecnologia, na internet, entende? Então, é muito mais estressante, porque vocês querem já sair fazendo. As coisas são muito intuitivas, são muito mais... os softwares, eles foram desenvolvidos na geração de vocês, já tinha, tipo, questão do intuitivo, né? Dele ser bem desenvolvido, do design, né? Ser intuitivo. E a gente não, né? A gente, os 10 anos mais velhos que vocês, mais ou menos, não tem isso, né? Então, essa questão de ser chato, algumas coisas, é porque não se tem domínio mesmo, tá? Isso se alcança por repetição, né? Por usar o software mesmo. Então, assim, não pensem que eu prefiro tal ou outro. Para cada material que vocês vão desenvolver, vai ter uma coisa que seja mais apropriada ou não. Dá para fazer... Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma revista, eu não sabia usar o InDesign, e eu fiz uma revista inteira no Corel. E eu tirei 10. Mas eu passei muito trabalho. Então, assim, vocês têm que aprender os recursos. É super importante que vocês aprendam os recursos e saibam que esses recursos existem. Então, talvez vocês não consigam ter 100% do domínio, tá? E isso é natural. Mas vocês precisam saber quais os recursos que aquilo ali oferece. Porque a partir do momento que vocês sabem o que oferece, vocês vão saber onde procurar, sabe? Então, por exemplo, quando eu fiz a revista no Corel, eu não sabia que no InDesign tinha paginação automática, tá? Que eu conseguia colocar o número da página automaticamente, eu não tinha que em cada página
que eu tinha diagramado, ter ir lá e colocar o númerozinho. Então, quer dizer que se eu adicionava uma página, eu tinha que ir lá e mudar toda a numeração, sabe? Então, vocês sabendo os recursos, vocês conseguem se virar. Uma coisa importante, sabe, é que ter domínio desses recursos faz com que vocês tenham tempo para se dedicar para aquilo que é o diferencial. Porque, assim, saber utilizar, entende, dominar um software, qualquer pessoa consegue a partir do momento que ela repete, né, faz aquilo várias vezes. Mas agora, ter a capacidade de ter criatividade, entende, para elaborar uma diagramação diferenciada, tá? Coisas que não são possíveis, principalmente, de serem automatizadas por computador. A gente tem visto cada vez mais a tecnologia, né, apresentando soluções, né, para coisas que são repetitivas. Então, tudo que é repetitivo, né, é possível que seja automatizado, né? O InDesign mesmo já tem várias ferramentas de automatização. Então, por exemplo, tu inserir o texto, né, e diagramar ele, que é uma coisa repetitiva, né, editar ali para que, por exemplo, a quebra de texto fique de tal modo, a higienização siga uma tal lógica, isso tudo é automatizável, entende? Então, embora possa se fazer manualmente, tem como fazer de modo automatizado, e isso não é o diferencial. Então, vocês precisam ter o domínio dessas ferramentas para que vocês consigam dedicar o tempo do projeto de vocês em coisas que é o diferencial do que é aquilo que a máquina não vai fazer. Então, vamos lá. Como eu estava falando, o pacote Adobe, os principais programação, o InDesign, o Illustrator e o Photoshop. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, temos o... Vocês sabem a diferença entre a questão de uma imagem em pixel, bitmap, e uma imagem em vetor? Oi. Tá. Então é o seguinte, gente, olha aqui, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma imagem em vetor. A imagem em vetor, ela é construída a partir de um cálculo matemático, tá? E o que acontece? Toda vez que a gente dá zoom ou aumenta essa forma, ela não perde a resolução. Ó, vou dar zoom, vocês estão vendo que o traço fica sempre, ele não fica pixelado, né? Em resumo, seria isso, tá? E o Illustrator é para que a gente faça formas, trabalha com vetores, tá? Os vetores são isso aqui, ó, essas flechinhas aqui, vocês estão vendo? Essas alças que a gente chama, tá? O Photoshop, vou compartilhar a tela com vocês só um pouquinho. Esse é meu pitoco, ó, Pedrinho. O Photoshop, como vocês podem ver aqui, ó, quanto mais zoom eu dou, ou se eu aumento essa imagem, vai aparecer os pixels. Tá, então, o Photoshop trabalha com mapa de pixels, tá? E o Illustrator trabalha com imagens vetoriais. Posso utilizar imagens no Illustrator? Sim, tá? Mas eu não tenho como, aliás, eu tenho como, mas não é o programa apropriado para editar imagens. Então, por exemplo, se eu quiser carregar essa imagem lá para o Illustrator, espera aí, que eu não estou compartilhando com vocês. Tem que compartilhar a janela toda, peraí.
Vai ser mais fácil assim. Tá, então como eu estava mostrando. Eu posso carregar uma imagem para o Illustrator e trabalhar com uma imagem no Illustrator. Tá? Mas eu não tenho como editar. E os recursos possíveis no Illustrator não são tão amplos quanto no Photoshop para editar as imagens. Eu posso também utilizar uma imagem vetorial no Photoshop, carregar para cá, entende? Ela vai carregar como se fosse um link, ó. Inclusive, eu posso editar lá o original, ó. Ele vai abrir a imagem original. Mas ela funciona como se fosse um link, entende? Ela não tá... No momento que eu incorporar essa imagem, ó, ao Photoshop, ela vai se tornar um mapa de pixels. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Gente, eu não tenho didática, não sei se eu estou sendo clara. Tá? Então, vamos lá. Agora o InDesign. Bom, essa é o que a gente enxerga no momento que a gente abre o InDesign. Tá? O que nós temos de tela inicial aqui? A gente tem, então, as configurações, tá? Da página, né? Então, por exemplo, se for uma tela, né? Se for para desenvolver alguma coisa para iPad, tá aqui, né? Se for alguma coisa para desenvolver uma coisa para site, tem essa configuração aqui. Para testar, para a gente entender algumas funções, vamos iniciar abrindo uma folha 4, por exemplo, que já é pré-configuração ali, tá? Então, a gente abriu a página aqui. Se a gente quer mais pré-definições, tá? A gente pode criar aqui, a partir daqui. Aqui tem algumas outras, tá? Então, para iniciar um novo documento, a gente pode, a partir desta opção aqui, ou aqui, criando uma nova página. Bom, então, aqui, por exemplo, tem A4, né? As medidas da A4, a gente pode personalizar o tamanho. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero que tenha 140 por 200 milímetros. Tá? A gente pode clicar aqui para visualizar. Então, ao mesmo tempo que tu está criando, tu já pode ir visualizando a página. É um recurso bem bom. Aqui, então, a gente coloca as medidas da página. Já o título a gente já pode colocar aqui, oficina, exemplo, oficina. Gente, qualquer coisa, vocês vão me chamando aqui se vocês não estão entendendo, tá? Aqui, essa opção aqui, é páginas opostas. O que acontece, tá? Quando a gente trabalha com um livro, a gente pensa a diagramação com um livro aberto. Entendem? Então, essa aqui é a opção para quando a gente está diagramando para o impresso, principalmente, as páginas opostas. Deixa eu mostrar, vou colocar aqui, eu vou criar para vocês entenderem o que é. Aqui, ó, toda vez que eu crio novas páginas, elas são visualizadas lado a lado, porque se entende que a diagramação ela deve ser pensada com as duas páginas sendo visualizadas. Esse é como é que eu vou dizer? Essa é a forma como a gente usufrui, entende? A leitura.
Vou fechar e vou voltar lá nas configurações para a gente ver de novo. Ah, também dá para abrir por aqui, ó, arquivo, abrir, no caso, criar um novo, né, arquivo novo. Então, são as opções para criar um novo documento a partir dali, ou aqui, criar, ou arquivo novo. Ó, inclusive tem outras opções aqui, depois eu explico isso aqui, na próxima aula eu vou explicar isso aqui, tá? Essas outras questões aqui, livro e biblioteca. Documento, ok. Então, olha aqui, já tá as configurações que eu tinha colocado ali, 140 por 200, tá? Páginas opostas, vamos supor que vai ser um material impresso, tá? Então, eu quero essa opção de páginas opostas, tá? Se eu coloco que não, deixa eu mostrar para vocês. O que acontece? Ó, elas são... Porque aí, por exemplo, se eu vou desenvolver algo, por exemplo, é um PDF, tá? É um arquivo digital, ele não tem... Eu não vou visualizar a página assim, não vou visualizar a página uma do lado da outra. Vocês estão entendendo? Ah, caralho. Vocês editam depois o nome feio, tá? Então, vou pedir páginas opostas. Ok. Aqui, colunas. O que são as colunas, gente? É onde a gente vai distribuir o nosso texto, tá? Então, aqui eu vou colocar para a gente ver como é que fica, tá? Então, vou colocar 2 colunas. Olha ali, ó. Tá vendo? É essa coluna aqui e esta coluna aqui. A medianiza, o que se trata? É o espaçamento entre as colunas. Então, digamos que eu quero que seja 13 milímetros. Olha lá. Diminuiu, tá? Vou colocar um espaço bem maior para vocês visualizarem. Entenderam? Tá, então digamos que eu quero 3 colunas. Isso é bem típico, por exemplo, de revista, sabe? Diagramação de revista. Tem várias colunas. Vou diminuir aqui, vou colocar 4. As margens, né? Ó. Tem esse cadeado aqui, isso aqui é padrão, tá? Dos programas da Adobe. Então, toda vez que vocês verem esse cadeadinho aqui, significa a questão proporcional, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir ele, isso significa que se eu colocar aqui 10, os outros não vão se alterar. Se eu trancar, significa que todos terão a mesma medida. Sangria, gente. A sangria funciona da seguinte forma. Quando a gente imprime um livro, por exemplo, as margens da página, tá? Então, as margens são, na verdade, as margens da página. As margens da página, quando existe algum elemento decorativo, por exemplo, uma imagem, tá? Que está bem na barra da página. Quando a gente imprime, a gente não imprime no formato final. Então, quero dizer, eu tenho aqui 140 por 200. Esse vai ser o formato final do meu livro, tá? Mas quando eu for imprimir, ele vai ter um tamanho um pouquinho maior, para que depois a gente faça o refile, que é o corte, entendeu? Das beiradas da folha. Por quê? Porque quando a gente imprime, pode o papel deslocar um pouquinho, entende? Da impressão. Então, pode ter uma coisa mais para dentro ou mais para fora. Então, principalmente imagens, sabe? Ou alguma cor, entende? Que vai ter na barra da página. Então, a gente precisa ter essa sangria, tá? Depois o pessoal, quando for fazer produção gráfica com a Depeche, vai entender melhor, tá? Mas a sangria é esse espaço a mais na página, tá? Que no momento que for ser impresso, vai aparecer. Então, por exemplo, se eu for colocar, vou criar aqui, tá? Por exemplo, se eu for colocar uma barra aqui embaixo, tá? Na minha página. Na impressão, eu quero que ela saia bem grudadinha aqui, sabe? Uma barra preta, tá? Na impressão, eu quero que saia bem grudadinha aqui no finalzinho da página. Eu preciso, tá? Que ela tenha essa sangria, ou seja, que ela
extravase a beira do papel, a beira do impresso, porque antes de finalizar esse material, ele vai ser refilado, tá? Então, isso aqui vai ser cortado. Tanto é que depois, quando a gente exporta o arquivo para gráfica, a gente coloca as marcas de corte, tá? Então, aqui, assim, vai ser cortado. Para isso que serve a sangria. Vou fechar de novo, vou voltar ali nas configurações. Tá, então a sangria, geralmente a gente utiliza quando é impresso. E é isso, gente, mais ou menos é isso para vocês entenderem de modo geral. Ok. Bom, aqui então a gente tem a nossa página, a primeira página aqui. Essa janelinha aqui, tá? É para a gente navegar pelas páginas. Então, por exemplo, eu vou ter várias páginas aqui. Eu posso, para acessar uma página específica, eu posso clicar em cima dela, né? Ou eu posso rolar o cursor, o mouse, o scroll do mouse. Aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de página mestre. Para que funciona a página mestre? Cliquei em cima dela aqui, tá? Dá 2 cliques, tá? Para acessar ela. Cuidem que é o seguinte, ó, já aconteceu a gente ter isso aqui, ó. O pessoal reduziu, a gente pega um arquivo pronto, tá? O pessoal reduziu aqui, se vocês clicarem aqui em cima, ó, tá vendo? Bem na beirinha aqui aparece esse ícone. E a gente pode reduzir. Já aconteceu a gente pegar arquivo e não achar as páginas mestres. Ou assim, ter várias páginas mestras. Ó, tô lá na... Observem que eu tô aqui, tá? Ter várias páginas mestras e a gente ter algum conteúdo que a gente queria acessar e a gente não sabia onde é que estava. E estava escondidinho. Desculpa. Para que serve a página mestre? Vamos lá. A página mestre é o seguinte, tudo aquilo que vai ser repetido ao longo das páginas, ela deve ficar na página mestre. Então, por exemplo, eu vou colocar um elemento aqui. Vou colocar lá embaixo. E olha só o que acontece. Quando eu vou na página 1, na página 3, esse elemento se repete, entendeu? E eu não posso clicar. Então, significa que, por exemplo, uma coisa decorativa... que vai se repetir ao longo das páginas, posso colocar lá na página mestre que ela vai se repetir automaticamente. Então, vocês vejam, eu coloquei, por exemplo, aqui, né? Vamos colocar aqui. Ó. Tá? Vocês vejam que tá só nessas páginas desse lado de cá, tá? Se eu colocar para cá, apertei Alt para copiar, tá? Aquele objeto. Ó, isso é um recurso, ó, que vocês podem já aprender. Eu seguro, fico segurando e fico segurando Alt. E ele copia, tá? Automaticamente. Então, olha só, copiei para cá. E aí, se eu for acessar aqui a página, ele se repete. Tá? Então, tudo que eu colocar na página mestre vai aparecer nas minhas páginas, onde eu vou trabalhar efetivamente. Eu não coloco, eu não diagramo essa página aqui, eu vou diagramar isso aqui. Então, por exemplo, eu vou inserir um texto. Eu vou inserir aqui, tá? Nessa parte aqui, tá? Nessas folhas aqui. Aqui eu só vou colocar aquilo que vai se repetir. Tá compreensível? Todo mundo tá entendendo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Não. Ai, gente, tá muito chato. Diz, Antônia. Uma dúvida, Dani. Tem como a gente criar mais de uma página mestre? Tem. Deixa eu mostrar aqui. Tá, na verdade, a gente tá avançando um pouquinho, tá? Vamos lá, era para ser mais básico essa primeira aula, mas tudo bem. Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Ó, criei mais uma página mestre. Bom, digamos que esse elemento aqui eu quero
Ó, vou dar Ctrl C para copiar. E eu quero que em alguma... Opa, Ctrl F, eu acho? Não. Ctrl Shift V. Ah, eu não lembro como é que é copiar no mesmo local, vocês lembram? Vocês podem... Olha só, vocês não precisam levantar a mão, viu? Vocês liguem o microfone e me interrompam, não tem problema, tá? Colar no local é Ctrl Alt Shift V. Ctrl Alt Shift V. Tá, e digamos que eu quero que em algumas páginas específicas eu não quero que seja preto, eu quero que seja azul esse elemento decorativo aqui. Tá, então eu criei essa nova página, B, página mestre B, tá, e vocês observem esse, aqui em cima, ó, no cantinho da página tem A, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo? Ele está dizendo que está sendo aplicado nesta página, a página mestre A. Então, por exemplo, eu quero que nessa página aqui, que não seja aplicada a página mestre A, mas a página mestre B. Então, eu vou clicar com o direito. Peraí. Aqui. Aplicar página mestre a páginas. Ó, e mudei para a página mestre B. Viu? E aí aparece o iconezinho da página mestre. Posso criar mais uma página mestre. Opa. A página mestre C, que eu, digamos, eu não quero que tenha nada. E vai ter a página mestre C. Entenderam? Levantei a mão rapidinho aqui, Dani. Só porque, às vezes, pelo menos para mim, fica mais fácil entender quando eu vejo essa coisa física, sabe? Eu vejo ela impressa. E um exemplo de quando isso é utilizado, esse esquema de 2 páginas, é nos livros, sempre naquele textinho que tem em cima, que agora não vou me lembrar o nome, nos cantos... nos livros físicos, sempre tem, por exemplo, numa das páginas, na página direita... E nas revistas científicas também, tipo, na página esquerda vai ter, por exemplo, o nome da revista, e na página direita vai ter o nome do capítulo, o nome do autor. Não, é rodapé, como é que é o nome? É o contrário de rodapé, que é... Agora eu Esqueci o nome também. Mas é uma coisa relacionada à mágica, não é? Hã? Cabeçalho. Cabeçalho. Isso. Ah, não, mas eu conhecia por outro nome, não era cabeçalho que eu estava pensando. Eu não lembro agora também. Deveria ter olhado isso. Cartola, não é? Cartola? A cartola acho que é em revista e jornal. Tá. Mas é o textinho que vai na parte superior. Isso é só um exemplo físico de como... Tá, vou colocar... Olha só, vou mostrar para vocês. Então, vou fazer isso aqui, ó. Tá, então, digamos... Ai, gente, escrevi desenho errado. Eu vou botar branquinho aqui para ficar em cima. Ó, viu? Entenderam? O que a Antônia quis dizer. Ai, gente, por favor, falem, porque eu fico nervosa, eu não estou escutando ninguém, eu só escuto a minha voz, é muito estranho isso. Eu não sei como é que os professores estão lidando com isso, mas é muito estranho. Ficou compreensível? Entenderam? Sim, acho que deu para entender. Gente, Opa, desculpa, Renata. Ó, se vocês não quiserem falar, mandem no chat, pelo menos, então. Isso, Dani, eu queria saber se, a gente está tratando, vamos supor que a gente está fazendo uma revista agora. Nas páginas mestras, é só o miolo interno da revista que a gente vai trabalhar, ou a gente pode fazer uma página mestra para fazer a capa? Ou não tem sentido fazer isso, já que é para ficar seguido, então seria só o miolo. E aí a capa eu deixaria para fazer depois. Não sei, faço um Illustrator, eu deixo ali sem nenhuma marcação, que eu já deixei nas páginas mestras. Entendi.
Entendi a tua pergunta. Eu faço miolo, tá? Eu faço separado. Por exemplo, se é um PDF, não tem porquê, pode fazer, pode colocar a capa ali mesmo, entendeu? Se é um impresso, daí tem que ser. Na verdade, depende como que ela vai ser encadernada. Porque se ela for colada, tu vai precisar vai ser um arquivo separado, porque tu vai ter que calcular lombada e tal. Então vai ser um arquivo separado. Dá para fazer no InDesign também. Eu vou mostrar na aula seguinte, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês um recurso que o InDesign tem, que é bem útil. Pode falar direto, Antônia, não precisa levantar a mão. Sei que é educado levantar a mão, mas a gente não trabalha com educação aqui. Eu ia falar duas coisas, na verdade. Uma sobre como eu acho que é bem mais fácil aprender todos os programas da Adobe, se tu sabe um dos programas da Adobe. Porque, por exemplo, esse esquema de trocar fontes, trocar cor dos textos, eles são bem parecidos em todos os programas. Então, isso é um conhecimento que quem já conhece alguns programas vai ser fácil editar no InDesign também. E outra coisa que eu ia falar é que é importante saber esses conceitos, tipo, página mestre, tipo de... Não é tipo de texto. É tipo de texto, Estilo. Né? Estilo de texto, estilo de caractere. Esse tipo de coisa é muito fácil, é muito legal tu saber, até porque que tu vai usar isso... Tipo, tu vai usar isso fora do InDesign também, sabe? Vou dar outro exemplo. No PowerPoint, tu pode fazer isso também, sabe? Por exemplo, os estilos aqueles slides, aqueles templates de slides do PowerPoint, tem como tu editar o slide mestre se tu quiser trocar, por exemplo, a cor daquele template, ou tu quiser criar um template totalmente do zero, exclusivo, sabe? Para tu usar nas tuas apresentações. Então, isso são palavras que vão se repetir se vocês forem estudar outras coisas de outros programas e outros áreas. Porque são recursos, né? Então, assim, tu pode não saber onde que tu encontra aquele recurso, mas tu sabe, como tu já usou outro programa, tu sabe que provavelmente, como aquilo é uma coisa repetitiva, alguém pensou em como fazer aquilo. Então, quando tu vai procurar na internet a solução, tu sabe como é que chama o recurso, entende? Então, por exemplo, página mestre é um termo que tu pode ter em outros programas. Eu não utilizo nenhum software, por exemplo, como é que se chama? Que não é pago, gente. Meu branco agora. Software livre. E eu não sei como que é mas provavelmente se tu procurar ali página mestre no, sei lá, me digam algum software livre para diagramação. Tá, tu vai procurar lá e vai achar, entendeu? Então, entender mais ou menos os recursos, a lógica do programa vai ajudar de modo geral, assim. Tá, bom, tô me aprofundando mais do que devia aqui para a primeira aula, tá? Então, essa aqui é uma janela, tá? Da janela das páginas. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar tudo de novo, vou começar lá do zero. Ok, vamos diminuir aqui, vamos botar só 2 colunas, tá? Vou aumentar essas margens que estão bem pequenininhas. Cadê as margens aqui? Vou colocar 10. E vou colocar, olha só, isso é uma coisa interessante, tá? Vou colocar as margens internas menores. Deixa eu ver. Bom, o programa, de modo geral, é isso aqui que vocês vão visualizar, tá? Depende, principalmente, de qual dessas opções vocês estão utilizando. Então, por exemplo, eu estou aqui utilizando o modo avançado de visualização. O que isso altera? Conforme eu mudo aqui, ó, por exemplo, clássicos essenciais, as ferramentas vão mudar. Então, por exemplo, quem está trabalhando só com tipografia vai ter as ferramentas específicas para quem está trabalhando com tipografia. Quem trabalha com uma publicação digital vai ter as ferramentas específicas. Ele vai propor, entende? É um modo de navegação, entende?
Só deixa eu passar aqui uma coisa. Tá, então aqui, ó, isso aqui é o alternador da área de trabalho, tá? Então, o que vai acontecer quando eu mudo aqui? Muda as ferramentas que o InDesign te mostra. Mas, tu pode trabalhar, por exemplo, eu gosto de trabalhar com essa opção aqui, o modo avançado, tá? Só que, geralmente, ela não vem... Isso aqui eu já tinha encaixado aqui, ó, essas janelas. Mas eu posso, ainda assim, colocar outro modo de navegação, né? O alternador da área de trabalho, publicação digital, e abrir as janelas que eu gostaria de ter o acesso fácil aqui. Então, por exemplo, a questão dos estilos, como a Antônia falou, estilo de caractere, eu vou lá e colo aqui. Tá? E veio junto já o estilo de parágrafo, ó. Então, nós temos o alternador da área de trabalho, tá? Que tem algumas opções de menus. Aqui nós temos algumas ferramentas que a gente utiliza bastante. Então, a seta, que funciona... Ó, por exemplo, eu coloquei um quadradinho aqui. Peraí. Deixa eu colocar ele coloridinho. Então, a seta que a gente acessa pelo V, o atalho é V, para acessar. Então, por exemplo, vou acessar a ferramenta texto é T. V é para selecionar. Então, eu estou trabalhando... Isso é uma coisa importante, tá, gente? Vocês não precisam decorar os atalhos, tá? De imediato. Mas no momento que vocês vão trabalhar, tá? Vocês vão... por exemplo, agora vou diagramar uma revista. Em vez de vocês irem lá... agora eu quero abrir o texto, tá? Quero botar uma caixinha de texto. Então, eu vou lá e clico aqui. E aí, não, entendeu? Aprendam, vão aqui e vejam qual é o atalho. Olha ali, ó, tá escrito ferramenta, tipo, entre parênteses, T. T é o atalho para abrir a ferramenta. Então, em vez de eu ir lá e clicar em cima, eu já aperto o T e faço. Isso vai otimizar o tempo de vocês, tá? Executando as coisas. Vocês não precisam decorar de imediato, porque isso está aqui, está demonstrado. Então, como, por exemplo, agora mesmo eu falei, Ctrl+C, não me lembro qual é o atalho para colar no mesmo local. No Illustrator, acho que é Ctrl+F, e no InDesign, agora eu não lembrava qual que era. Então, eu vou pedir para colar no local. Ó, é Ctrl+Alt+Shift+V. Então, eu vou Ctrl+C, Ctrl+Alt+Shift+V. Ele colou no mesmo local, ó. Duplicou o objeto, ele colou em cima, exatamente no mesmo local onde era o objeto original. Tá? É extremamente importante que vocês, conforme vocês vão trabalhando, vocês vão utilizando os atalhos para otimizar o tempo mesmo, sabe? Porque senão vocês passam muito trabalho mesmo. E também vocês vão ver que vai fluir, as coisas vão fluir muito mais rápido, sabe? Bom, então a gente tem essa ferramenta aqui, serve para pegar os objetos, tá? A flechinha. Nós temos a ferramenta de texto, que a gente vai utilizar bastante, tá? Nós temos essa ferramenta aqui, que funciona para que a gente importe imagens, tá? E as outras, depois eu falo mais especificamente. A ferramenta Zoom. Ok, eu vou clicando. Se tu apertar Alt, enquanto está usando, ela vai diminuir. Outra forma da Zoom é apertar Alt e girar o scroll do mouse, tá? Então, é bem mais fluido, assim, eu utilizo bastante, praticamente eu utilizo só assim o Zoom. E, em vez de ir lá, como eu já disse, em vez de ir lá e acessar a ferramenta, clicar em cima, eu aperto o Z. Z, Zoom, Alt. E aí eu quero voltar para a ferramenta anterior. Ops. V, tá? Inclusive, olha só. O Zoom, a gente não precisa nem apertar o Z, tá? Olha aqui, é só apertar o Alt e rolar o scroll do mouse. Exceto se tu tiver com T, aí não vai dar... não, deu também. Tá, mas se tiver com a ferramenta aqui dentro, acho que não funciona. Funciona também!
Viu? Para dar zoom, então, utilizem o Alt e o scroll do mouse. Bem bom. Que mais que é importante? Outra forma também de dar zoom é a partir desse menu aqui, tá? Uma coisa importante, tá? Um atalho importante. Ctrl 1, eu acho. Isso aqui é 100%, tá em escala 100%. E Ctrl 0 é para visualizar a página inteira. Ó, Ctrl 1 para visualizar a página em 100%, Ctrl 0 para visualizar a página na totalidade. Isso é interessante porque às vezes a gente está navegando, tá? Por exemplo, a gente está dando um zoom, aí vai dar zoom, aí vai lá, e, sei lá, largou um elemento aqui, aí já me perdi, entendeu? Dá Ctrl 0 e vai direto para a página. É mais rápido. Tá, o que mais que eu preciso falar? A mãozinha, tá? Para navegar na página também é interessante de utilizar. É H, eu acho. Isso, H. O atalho. É interessante também para a gente pegar em alguma coisa específica, sabe? Mas o Alt funciona muito bem. Alt e o scroll do mouse funciona muito bem. É o que eu mais uso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês. Aqui, gente, uma coisa importante. As réguas, tá? E as linhas guias. Olha só, se eu puxo... A gente utiliza principalmente, tá? Lá nas páginas mestre. Então, por exemplo, digamos que eu tenho... Que eu quero inserir o texto sempre... Eu quero sempre que tenha um recuo aqui em cima, tá? No início do texto. Então, eu vou puxar uma página mestre. Vou puxar uma página mestre. Eu não sei se a régua está ativada para vocês. Ó, para ativar e desativar a régua é Ctrl R, tá? Ou se não, exibir. Esse atalho é para todos os programas. Esses atalhos, eles funcionam para todos os programas Adobe, né? Certo? Esse da régua também? Não todos. Por exemplo, o colar no local, no Photoshop é um, no InDesign é outro e no Illustrator é outro. No Photoshop eu achei Ctrl Alt Shift, não, Ctrl Shift V, no Illustrator é Ctrl F. Não tenho certeza, não me lembro agora. Mas, assim, mais ou menos tá? Mas sempre tem atalho. O mais importante é vocês entenderem isso. Sempre tem atalho para essas coisas que são repetitivas. Então, toda vez que vocês estão fazendo uma coisa e vocês percebem, nossa, isso é muito repetitivo. Vocês pensam assim, será que não tem um atalho? E procurem que vocês vão achar, tá? Procurem não só no próprio programa, tá? Procurem também na internet, porque às vezes tem essa opção aqui, mas tem outras opções, outros modos de atalho. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar para vocês. Outra coisa importante, olha só. Eu estou trabalhando nesse arquivo aqui, tá? E eu posso deslocar essa janela aqui e recolocar. Isso que eu tinha falado também das janelinhas, tá, gente? A gente pode... tem essas opções aqui, então, por exemplo, conforme com que vocês estiverem trabalhando, isso aqui vai mudar, tá? Então, por exemplo, se vocês querem o caractere, por exemplo, eu gosto muito de estar junto aqui com o estilo, tá? Fica aqui o estilo de caractere e o caractere, a ferramenta de caractere, o estilo de parágrafo também, eu gosto de colocar, deixar ativado ali o parágrafo. E eu coloco junto. Então, a gente pode deslocar, tá? Então, assim como a gente pode abrir, a gente pode também fechar. Por exemplo, isso aqui, não utilizo muito. Então, vou tirar para cá e vou fechar, tá? Experimentem fazer isso no programa que vocês estão... Abram aí o InDesign e façam isso. Por exemplo, isso aqui, ó. Não utilizo muito. Vou lá e fecho, tá? E não se desesperem se vocês não conseguirem recuperar depois, porque vocês podem vir aqui, ó. Redefinir avançado, e ele vai voltar ao original. Ou, por exemplo, se vocês estivessem aqui
publicação digital, tá? Também. Vim aqui, botei assim. Não sei como voltar aqui. Também, não normal. Ó, redefinir publicação digital e vai voltar à configuração padrão. Esses menus também são, ó, também a gente pode deslocar. Ó, tá vendo que ele fica azulzinho quando eu vou largar? Ó, eu larguei de novo, tá? Isso parece meio bobo, uma informação assim, boba, mas é importante, tá? A gente, porque assim, já aconteceu comigo de sumir alguma coisa, sabe? Sumir um menu, sumir uma janela, e eu não sabia o que fazer. Outro elemento também que é importante vocês conhecerem. Ó, aqui embaixo, ó, tem essas opções de visualização da página. A gente está no modo visualização normal, tá? A gente pode colocar para visualizar o que é, como se ela tivesse impressa, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo ali a grid, né? As colunas. Por exemplo, se eu colocar uma linha guia, ela vai aparecer, eu vou ficar visualizando. Então, por exemplo, digamos que eu coloquei um texto aqui. Vou preencher esse texto, deixa eu ver se é aqui. Com hora em Y, tá? Que é um texto fake, tá? Vou colocar um elemento aqui. Digamos que é isso, tá? Tô diagramando aqui, eu coloquei minha linha aqui para nas próximas páginas eu saber que eu quero sempre iniciar aqui, tal. E aí eu tô visualizando, vocês vejam que a gente vê aqui as colunas, tá? E eu quero ver como é que vai ficar isso impresso. Então, eu vou mudar essa opção aqui, ó, para visualizar. Tá? Então, eu tô visualizando agora como é que ele ficaria impresso. Ficaria feio pra caramba. Esse espaçador aqui é um recurso novo, eu não conhecia. Eu vou depois explorar para ver o que é, tá? Isso aqui é para saber. Então, olha só. Tivesse colocado aqui, ó. Para entender que aqui, ó, é o modo sangria, tá? Então, vai aparecer onde está a sangria. Aqui vai cortar. Tá? Alguém sabe o que é essa opção aqui, espaçador? Eu não conheço. Inclusive, tinha ali no início para abrir um arquivo novo. Alguém sabe do que se trata? Eu não conheço mesmo. Como eu mexo muito pouco no InDesign, eu tô totalmente por fora das novidades, das novas versões. Pois é, eu vou explorar, vou procurar depois ali para conhecer o que é esse recurso. Eu não conhecia mesmo. Faz tempo que eu não utilizo InDesign, gente. Deve fazer, sei lá, 1 ano, eu acho. Vamos lá. Pode falar. Não, desculpa não, devem interromper. Uma pergunta sobre o texto. Como fazer que ele continue de uma coluna para outra? Tá. Então, digamos que a gente vai importar, tá? Atalho para importar é Ctrl D. Para inserir, aliás, na verdade. Importar também. A gente pode vir aqui, arquivo, inserir. Ou seja, quando eu vou pegar um texto lá do Word, porque assim, ó, vocês não vão criar o texto no InDesign, tá? Por favor, não façam isso. Criem os textos de vocês no Word. Mais para frente, vocês vão entender por que essa informação é relevante, tá? Que eu vou mostrar alguns recursos que eu aprendi faz pouco tempo, aliás. Então, a gente vai importar o texto, tá? Então, Ctrl D, vai inserir o texto. E eu vou pegar, aí apareceu esse íconezinho, tá? Então, eu vou escolher onde que eu quero largar esse texto. Então, por exemplo, eu quero seguir nessa coluna aqui, tá? Ou eu quero avançar pela coluna, não tem problema. Então, eu quero colocar aqui. Aí vocês vejam que aparece esse maisinho aqui, né? Eu vou clicar em cima do maisinho. Digamos que eu quero que esse texto continue, eu não quero que ele continue naquela coluna, eu quero que ele continue nessa coluna de cá. E ele vai continuar, tá? Outra forma que a gente utiliza bastante
é a gente segurar o Shift. E aí vocês vejam que lá em cima, em vez desse listradinho, tá? Quando tá... Deixa eu ver se dá pra... Olha aqui, ó. Vejam que em vez do listradinho que tem ali, ó, que é um mini textinho, aparece agora uma setinha, quando eu seguro o Shift, uma setinha com uma ondinha lá. Se eu clicar, tá, para largar o texto na minha página, segurando o Shift, ele vai ficar em fluxo. O que significa isso? Significa que ele automaticamente preencheu os espaços previstos com o meu texto, tá? Então, em vez de eu delimitar onde estaria o meu texto, ó, e eu ter que ir preenchendo, ele já preencheu automaticamente. Quando a gente trabalha com diagramação de livro, por exemplo, que tem muito texto, a gente utiliza isso, a gente preenche automaticamente e depois a gente trabalha cada coluna. Então, por exemplo, eu quero que aqui tenha um espaço para inserir uma imagem. Tá? E o texto vai correr automaticamente, ou seja, ele está dando continuidade daqui para cá. Entenderam? Sim. Ô, Dani, eu tenho uma dúvida e eu acho que só para ver se mais para frente você vai ajudar a gente a solucionar isso, porque quando a gente termina o nosso trabalho e aí a gente vai salvar, tá vendo que ali embaixo tem uma bolinha verde escrito nenhum erro, e às vezes ela não está verde, ela está laranja. E aí como é que a gente faz para achar o que a gente fez de errado para arrumar no arquivo, que é um sofrimento e a gente não sabe? Pois é, eu vou explicar isso melhor. Porque o que acontece, provavelmente, quando tu vai exportar, tá? São várias questões. Uma questão é, por exemplo, a tipografia, quando tem algum problema, algum caractere, algum estilo que tu aplicou num texto que tá com alguma alteração, pode ser isso. Então, ele tá te alertando, olha só, tu aplicou um estilo aqui, mas ele não tá seguindo o estilo que tu aplicou. Mais ou menos isso, tá? A gente vai entender melhor depois que a gente for ver estilos. Pode ser também a questão de cor. Por exemplo, tu tem um documento que tu vai exportar em CMYK para impresso, tá? E, na verdade, tem alguma imagem RGB. Pode ser um link, porque, assim, o InDesign, para que a gente tenha um trabalho otimizado, vocês vejam que a imagem ela não tá boa, né? Porque ele trabalha com vínculos ou links, tá? Depende se vocês estão com um software aí na língua portuguesa ou em inglês. Então, por exemplo, se eu altero essa imagem, vou pegar essa imagem aqui, tá? Vou tirar ela daqui, vou botar em outra pasta. Opa, na verdade não. Tirei daquela pasta, tá? A gente vai ver o que vai acontecer. Ele avisou que ele não tá mais naquele caminho que tu tinha definido. Então, quando for carregar, essa imagem talvez não esteja incorporada ao arquivo, porque o InDesign funciona com esses vínculos, com os links para otimizar a visualização e o desempenho do programa. Tá entendendo? Sim. Ele não tá, aquele objeto, aquela imagem, ela não tá incorporada ao arquivo. Ele funciona como um link, como um vínculo mesmo. Então, ele conhece o caminho, mas ele não está incorporado ao arquivo. Então, por exemplo, se tu muda da pasta de onde tu tinha, onde estava a imagem original, ele vai aparecer aquela interrogação ali, porque ele não está encontrando aquele caminho e aquela imagem vai ter problema na hora que tu for exportar, ela vai ficar em baixa resolução. Sim, entendi. Eu acho que foi justamente isso que deu problema para mim da última vez. E aí eu larguei tudo e fui diagramar no Illustrator. Não consegui diagramar de jeito nenhum. Ai, gente, a gente faz cada coisa, né? No desespero, né? Pior que é. Tá, vamos lá, vamos continuar, então.
Tem mais alguma coisa que vocês estejam em dúvida? Eu acho que para todo mundo, na verdade, a gente acaba descobrindo as nossas dificuldades mesmo mexendo no programa, no sentido de, tipo... Tem que pegar e botar a mão na massa mesmo, senão... Eu sou contra aprender sofrendo, mas programa Adobe se aprende sofrendo. Isso é uma realidade dentro. Um dia tu vai abrir o InDesign e não vai aparecer essas coisas aqui do lado, essas páginas, camadas, vínculos, traçados. Não vai aparecer. Daí tu vai sofrer. Tipo, a gente acaba tendo problema em umas coisas muito simples, sabe? Tipo, simplesmente sumiu uma coisa da tela. Daí tu tem que correr atrás, procurar link no YouTube para descobrir como é que resolve. Mas é isso, tipo, treinar e exercitar e descobrir para as próximas aulas. A vantagem é que a gente vai ter várias aulas, então vocês vão ter várias oportunidades de vir e trazer as dúvidas de vocês, então... Sim. A dica é, gente, essa aula está sendo mais positiva, porque a gente sabia que o pessoal não tinha o InDesign ainda. Mas a próxima aula, a Dani vai fazendo vai mexendo e vai fazendo as atividades e acompanhem ela, fazem junto com ela. E aí, qualquer coisa, vocês falam, não deu tempo de fazer isso, repete, porque assim vocês aprendem bastante, sabe? Vocês vão conseguir ter o jeito, assim, de mexer no InDesign, porque se vocês não colocarem em prática o que a Dani tá fazendo, vocês não vão entender. E aí é bom vocês fazerem junto com ela, porque vai dar algum problema e aí vocês conseguem perguntar para ela como resolver. Porque, assim, eu fiz outra oficina também no InDesign, só que era para e-book, EPUB. Era mais específicos, então eu perdi algumas aulas e aí quando acontece alguma coisa que dá erro, eu não posso tirar dúvida com o professor. E aí é ruim, sabe? Porque a Dani tá aqui para tirar a dúvida de vocês, então façam junto, assim. Aí vocês vão conseguir entender melhor. Diz, Antônia. Ai, me esqueci o que eu ia comentar. Mas daqui a pouco eu me lembro. Gente, é isso, tá? Vocês... Qualquer coisa vocês podem compartilhar a tela, tá? E mostrar o que não estão encontrando. O objetivo da oficina é que o pessoal participe mesmo, sabe? Que não fique só eu falando. Senão é aquilo que eu disse, senão vocês assistam no YouTube, sabe? A pessoa vai ter até mais didática do que eu, vai saber explicar melhor. Lembrei o que eu ia falar. Eu acho que uma coisa é... Principalmente quando tu começa a aprender um programa do zero, principalmente os da Adobe, que eles têm muitas ferramentas, tu pode fazer absolutamente tudo. Por exemplo, no Illustrator, cara, tu pode fazer animação no Illustrator, tu pode fazer muita coisa no Illustrator. Uma coisa é não se preocupar em aprender todas as ferramentas, não se assustar por ver aquela barra ali do lado e pensar, cara, quantas ferramentas, tanta coisa que eu preciso aprender, sendo que, na verdade, às vezes tem coisas que são coisas muito específicas, sabe? Então, é uma preocupação em aprender coisas específicas que tu vai usar no teu dia a dia, até porque depois, igual isso que a Lavínia estava falando, sabe? A gente faz gambiarra. Isso, enquanto tu não... O fazer a gambiarra é parte do processo de aprender o programa, sabe? Sim, e uma coisa importante, perguntem as coisas, sabe? Procurem, não tenham vergonha de perguntar, porque às vezes a gente fica passando trabalho por uma coisa que às vezes para outra pessoa ali ela entende, porque ela tem um uso mais frequente, ou porque ela precisou resolver aquele problema e encontrou a solução. Então, assim, não tenham vergonha de pedir, de perguntar para os colegas ou perguntar para mim, porque vocês estão sofrendo, passando trabalho por uma bobagem, sabe? Eu sei que provavelmente a dúvida vai surgir umas 2 horas antes de vocês entregarem o trabalho. Eu sei disso, porque eu já fui aluna também. Ou durante a madrugada. Mas procurem que provavelmente vocês vão achar a solução. Uma coisa que eu pretendo colocar, né, enviar para vocês é links, sabe, de tutoriais, de onde vocês podem procurar recursos quando vocês têm alguma dúvida. Eu acho que vai ser importante, porque assim, o mais importante de tudo não é vocês terminarem a oficina conseguindo, por exemplo, agora eu consigo diagramar um livro, agora eu consigo fazer tal coisa. Não, é vocês entenderem e saberem onde procurar. Tipo, eu não sei tal coisa, mas eu sei onde procurar, onde me informar a respeito. Acho que por hoje tá bom, né, gente? Vocês querem continuar? O que vocês acham, gurias?
Agora, se o pessoal tiver alguma dúvida, assim, fiquei em dúvida como criar a página mestre ou como colocar, abrir uma caixa de texto, é agora, sabe, gente? Vocês podem perguntar. Porque era mais uma introduçãozinha mesmo, expositiva, e as próximas aulas vão ser mais... Vai ser mais passo a passo mesmo. Para a próxima aula, tá? Eu pretendo mostrar para vocês algumas coisas de ajuste de texto, tá? Ferramentas do texto mesmo. Um pouquinho da questão. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre quanto, tipo, explicar melhor quantos encontros, relembrar quantos encontros a gente vai ter, até que dia que vai a oficina. Uhum. Tu tem a tabelinha aí, Renato? Das datas? Tenho. Eu tenho. Tá. Transmite aí? Já tá aberta? É a Antônia que tinha. É que eu não tenho aberto. Se tiver aberto aí. Não, eu posso abrir. Então, abre. Meu microfone tá ligado. Gente, só para dizer que tem algumas pessoas que não puderam participar hoje e aí pediram para participar amanhã. Enquanto o semestre não começar, eu sei que vocês não podem ter tempo livre nos 2 dias. A gente fez as oficinas nesses horários, porque a gente olhou a grade curricular, a grade de horário do segundo, quarto e sexto semestre. E aí a gente viu quais horários vocês tinham livres. Aí eu acho que o quarto e o sexto semestre tinha segunda-feira livre e o segundo semestre tinha terça livre. Então, a gente fez assim porque a gente sabia que vocês iam ter esses horários livres. Mas agora, enquanto o semestre começou, se vocês, segunda-feira eu tive uma entrevista, não pude participar, podem pedir para participar no outro dia. Por exemplo, acabei de receber o e-mail. E aí, só caso vocês não recebam o link, aí vocês mandem e-mail, porque eu estou sempre checando e-mail, que aí eu mando o link para vocês, porque às vezes eu posso esquecer que vocês pediram para participar no outro dia e não enviar o link. Mas eu acho que vai continuar sendo o mesmo link sempre, é só se caso tenha algum problema com o link, aí eu envio outro, entendeu? Então, quando vocês precisarem participar, vocês querem participar ao vivo, mas não podem participar na segunda, aí avisem a gente, mandem e-mail avisando, que aí a gente coloca vocês na outra turma. Mas tentem seguir sempre a mesma turma, senão vai ficar confuso. Abrir aqui rapidinho o nosso planejamento. Se vocês quiserem tirar uma captura de tela aqui, podem tirar. A gente abriu 2 turmas justamente para ficar mais fácil do pessoal tirar dúvida, todo mundo ter a oportunidade de falar e até porque nem todo mundo poderia no mesmo horário, a gente imaginou. Então, a gente pretende fazer 4 encontros, 6 encontros, até o dia 8. Antônia, não está aparecendo aqui. Apareceu para vocês? Para mim não está aparecendo. Não tá. E não é 6, é 8 não, Antônia? Ai, que estranho. Para mim tá aparecendo compartilhamento. Qualquer coisa eu abro aqui. Agora tá? Agora foi. Beleza. Se vocês quiserem tirar uma captura de tela agora. É 8 encontros, Antônia. Não são 8? A princípio seria 8, mas a gente decidiu colocar 6 e mais 2 desafios. São 6. Porque senão ia ficar muito lá adiante. A gente ia acabar no Natal. Vocês já até receberam um spoiler que vai ter uma oficina de Adobe Illustrator. Eu ia falar sobre isso agora, tipo... Isso, já faço propaganda. Vou fazer propaganda, então. Então, essa turma aqui de segunda, ela terminaria dia 8 de novembro, seriam toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, com exceção do dia... Tem um que é feriado. Que dia que é feriado? 12 de outubro, não é? Dia das Crianças. Tem um feriado no meio, então daí não vai ter. E daí a turma de terça vai ser também daí até dia 9 de novembro. Daí aproveitando para falar que nessa sexta-feira a gente vai divulgar, mas para abrir as inscrições na segunda-feira, dia 4 de outubro, que a gente vai fazer uma oficina de Illustrator também. Vai ser num esquema diferente, a gente vai fazer só 2 encontros, só que daí o que eu vou ministrar não vai ser a Dani.
Daí vai ser uma aula expositiva, até porque eu não saberia desenvolver conteúdo para 6 encontros de Illustrator. Tipo, vai ser uma aula bem propositiva no sentido, tipo, aprender a fazer as principais coisas do Illustrator, tipo, vai ser voltado para mídias sociais, que eu acho que é o que o pessoal tem mais demanda hoje em dia, sabe? Fazer posts para Instagram, Facebook e tudo mais. Daí a gente vai fazer uma aula expositiva, dia 7 de outubro, e uma aula de monitoria, que vai ser vocês me trazerem dúvidas e eu tentar responder elas. Daí, dia 14 de outubro. Vai ser na quinta-feira que vem e na outra quinta que vem. 7 e 14 de outubro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a frequência, sobre geração de certificados, a gente tem alguma ideia sobre como que fazer? Acho que o Leandro que vai gerar. Eu vou Vai mandar ser- os vai ser via dados projeto. para ele. Certo. Tá, e quem participar dos desafios tem, além da carga horária daqui, né, que tá prevista, tem também mais 8 horas. E talvez mais alguma coisa, vou pensar. Se ganha alguma coisa. Depende do quanto o pessoal se empolgar e se desafiar. É uma carga horária além, no caso, então. Isso, Ah, tá. isso. Ganha uma carga horária além. Mas é importante fazer o desafio também para vocês aprenderem. Para aprender, né, gente? Vai ser legal. Vou tentar pensar em uma coisa que seja bem divertida. Que dê bastante trabalho. Que vocês precisem ficar de madrugada. Uma tarefa, tá? Que a gente pode... Que eu proponho para vocês, tá? É vocês fuçarem no InDesign e tentarem fazer algumas coisas que eu fiz hoje, tá? Então, adicionar página mestre, aplicar a página mestre às páginas, mudar a margem, inserir texto, mudar as janelas ali, as opções de janelas, fuçar naqueles menus nas janelas, verem o que acontece. Façam isso, sabe? Experimentem, tentem fazer as coisas sem saber. Porque talvez vocês aprendam coisas até melhor do que eu mostrando. Vai ficar de tema para vocês, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? É só para reforçar que tem que ter participação de 70% para conseguir o certificado, gente. Aí, se não conseguir, se for se tiver justificativa, sabe, atestada, aí dá para abonar a falta. Mas aí assistem o vídeo aula, porque para não ficar faltando conteúdo, porque se vocês perderem uma coisinha já vai dificultar o processo de aprendizado. Certo? Acho que é isso, né? Vou desligar, vou parar a gravação, gente. Ninguém tem dúvida? Tá tudo ok? Acho que pode parar. Deixa aí, se o pessoal quiser falar depois. Pausa a gravação e